Olá, a paz do Senhor Jesus para você e sua família. Estamos aqui mais uma vez no canal para juntos compartilharmos um pouquinho mais da palavra de Deus. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o profeta Isaías e seu chamado diante da presença do Senhor. Espero que o teu coração nesse momento possa estar sensível para poder ouvir essa palavra e que essa palavra possa produzir algo grandioso dentro de você nesse dia. Que grandes maravilhas o Senhor nosso Deus possa fazer no seu coração. Amém? Vamos ler aqui Isaías, no livro do profeta Isaías, capítulo 6, a visão de Isaías e o seu chamamento. E diz assim a palavra do Senhor: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, e com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para com os outros, dizendo: Santo, 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 és o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. O profeta Isaías está falando aqui que no ano que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. Ele vem falando sobre a visão que ele teve. Ele vem falando que serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés, com 2 voavam. E clamavam uns para com os outros, dizendo: Santo, 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 és o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. Deus, ele chama Isaías, ou seja, num momento em que havia acontecido uma perda. No ano em que morreria o rei Uzias, foi o ano em que Isaías estava sendo chamado por Deus para ser boca de Deus para toda uma nação. Isaías, ele foi chamado por Deus ali, a data, mais ou menos há cerca de 700 antes de Cristo. E ele foi chamado para poder profetizar, para ser usado por Deus para um povo. Os profetas eram boca de Deus aqui nessa terra. Os profetas eram usados por Deus para alertar as pessoas, ou seja, dos caminhos errados que estavam percorrendo, ou para dar uma direção aos reis, porque os reis levavam toda uma nação a acertar ou a errar. E Deus, por amor aos povos, ou seja, ao povo dele, Deus enviava os seus profetas para ajudar esse povo, para alertar esse povo, para ajudar esses reis a fazer aquilo que era correto diante de Deus. E no ano em que morre o rei Uzias, Isaías é chamado por Deus, ou seja, ele começa a profetizar. Ele tem uma visão, em primeiro lugar, ele tem uma visão, onde ele vê o Senhor assentado no alto e sublime trono. Isaías foi um profeta em que ele profetizou, ele falou muitas coisas acerca de muitas situações. Ele foi usado por Deus para poder falar para um rei, Ezequias, que ele morreria. Ele foi usado por Deus para profetizar, ou seja, a vinda do Messias. Ele foi usado por Deus para falar tantas coisas, a promessa a respeito do Emanuel, né? A profecia contra Israel e a Síria, e assim vai, o nascimento do rei, o nascimento e o reino do príncipe da paz, ou seja, a invasão dos assírios e muitas outras situações que Isaías foi chamado para poder falar. Mas nós não queremos nos ater, ou seja, a isso, a toda essa questão, porque não temos tempo suficiente para isso. Mas nós queremos falar, ou seja, do chamamento de Isaías um pouquinho e adentrar, ou seja, na realidade de hoje. Isaías, quando no ano que morre o rei Uzias, ou seja, seu primo,
Ele não ficou, ou seja, preso simplesmente àquele sentimento de perda, mas ele entendeu de que o Senhor estava o chamando para algo maior, para poder viver algo melhor, para poder fazer aquilo que era a vontade de Deus. Nós entendemos que nas nossas vidas, hoje, quando nós temos uma perda, às vezes isso nos incomoda tanto que nos faz esquecer de tudo e muitas das vezes só nos apegarmos a esse sofrimento. Existem pessoas que após uma perda elas adentram em depressão, elas começam a esquece da família, esquece de filhos, esquece de marido, esquece de trabalho e entram, ou seja, num nível tão profundo de depressão que não conseguem mais viver a vida, que não conseguem mais enxergar, ou seja, o mundo de uma forma diferenciada. Elas só conseguem se apegar simplesmente à dor da perda. Só que eu quero trazer para você hoje, o que Deus quer trazer para você hoje, é que Ele tem um caminho mais que excelente, Ele tem algo transformador, Ele tem algo abençoador, Ele vem trazendo um exemplo de pessoas que tiveram perdas, exemplo de pessoas que, ou seja, perderam um ente querido e não ficaram só presos a isso, entenderam de que tinha uma vida para ser vivida, de que tinha, ou seja, uma missão nessa terra. Isaías, ele entendeu que ele tinha uma missão, ele entendeu que ele não podia ficar preso simplesmente por causa da morte de uma pessoa. Eu sei que não é fácil, ou seja, tudo isso que você está vivendo hoje, eu sei que não é fácil. Eu perdi a minha mãe, logo meu pai, e em menos de um ano eu perdi uma sobrinha, e em menos de um ano eu perdi também o meu pai. Meu pai primeiro, uma sobrinha no meio entre o meu pai e minha mãe, e depois a minha mãe, tudo isso em menos de um ano. E Deus nos deu força para poder superar. Não vou dizer para você que eu não sinto falta, amo, como sempre amei os meus pais, e entendendo de que eu tenho a certeza em Deus de que um dia encontrarei com eles lá na glória do Pai, no céu que foi preparado para nós. Mas o que nós queremos fazer você tentar entender nesse dia? Que esse momento que você está vivendo só pode ser superado. Você só vai conseguir vencer isso quando você abrir o teu coração, quando você convidar o Espírito Santo de Deus para te ajudar a vencer essa depressão. Isaías, ele foi um grande profeta, ele foi muitíssimo usado por Deus, ele foi boca de Deus nessa terra. Eu não sei qual é o teu chamado, eu não sei para que Deus chamou você, ou seja, eu sei que nessa vida tudo é passageiro. Tiago, ele fala sobre algo interessante, ele fala sobre a nossa vida, ou seja, Tiago, seu capítulo 4, ele fala sobre que é a vossa vida. Vós sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa ou se desvanece. Nessa terra nós estamos aqui de passagem e enquanto, ou seja, estamos nessa terra, nós precisamos marcar a nossa história, nós precisamos viver, ou seja, algo diferenciado que Deus reservou para nós, que Deus preparou para nós. Tiago, no seu capítulo 4, versículo 14, diz assim: ó, vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Aí vem a resposta: sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa ou se desvanece. Dizendo que a nossa vida é como um vapor. Hoje nós estamos aqui, amanhã não sabemos se estaremos aqui também. A nossa vida aqui nessa terra é uma passagem. Enquanto estamos aqui de passagem, nós somos peregrinos nessa terra. E como peregrinos nessa terra, nós precisamos entender que nós temos uma missão nessa terra. E para cumprir essa missão, nós precisamos da força de Deus. Nós precisamos que Deus venha derramar o seu poder sobre as nossas vidas para que possamos conseguir vencer os momentos difíceis. Eu não sei se a tua missão nessa terra é criar bem os seus filhos. Eu não sei se a tua missão nessa terra é ser uma boa esposa, ser um bom esposo.
Eu não sei se a tua missão nessa terra é ser a boca de Deus nas nações. Eu não sei se é para você ser um pastor, ser um missionário, ser uma missionária. Eu não sei se é para você ser um evangelista, ou seja, ser um servo. Eu não sei qual é o teu chamado nessa terra, mas eu quero te dizer que seja qual for o teu chamado, Deus tem o poder para poder te dar força, para poder passar e fazer com que você venha cumprir, ou seja, esse chamado nessa terra. Eu sei que você está vivendo um momento difícil, você perdeu um ente querido, você perdeu uma pessoa em que você ama, uma pessoa que marcou a tua história, uma pessoa que fez grandes coisas acontecer na tua vida. E hoje você se encontra aí preso nesse quarto, preso à depressão, preso a esse momento dificultoso, preso na dor da perda. Mas eu quero te dizer que Isaías trouxe um exemplo grande para as nossas vidas. Ele é chamado para ser a boca de Deus nessa terra. E ele cumpriu a sua missão. Ele se deixou ser conduzido pelo Senhor. Quando ele teve aquela visão, ele entendeu que o seu chamado estava diante dele, a sua missão estava diante dele, para poder fazer grandes coisas acontecer nessa terra. Poderíamos falar um pouco mais a respeito da palavra, poderíamos dar adentrar um pouco mais a fundo na história de Isaías, mas o momento não é esse. O momento é para que você entenda de que o Senhor te chamou, ou seja, para triunfar, de que o Senhor te chamou para ser alguém diferente nessa terra, e não para ser essa pessoa que você vive hoje, uma pessoa amargurada, uma pessoa angustiada, uma pessoa com ódio no coração, com mágoa, uma pessoa vivendo dias de tristeza e não dias de alegria. E Deus quer trazer para a tua vida dias de paz, dias de alegria, dias vitoriosos. Deus quer tirar você desse buraco que você se encontra, mas para isso acontecer, é necessário você rasgar aí o teu coração, é necessário você abrir o teu coração e deixar o Espírito Santo de Deus nele entrar. Seja qual foi a tua perda, Deus tem o poder para mudar a tua história. Seja qual for a dificuldade que você está enfrentando, Deus tem poder para trazer à existência as coisas que não existem na tua vida. Seja qual for a dificuldade, Deus pode te ajudar a vencer, porque os problemas não são maiores do que o Deus que nós servimos. As lutas que você vive não são maiores do que o Deus que nós servimos. A dor da perda que você enfrenta não é maior do que o Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. O Deus que deu seu Filho amado Jesus para morrer na cruz do Calvário por amor a mim e a você. Isaías foi chamado por Deus para ser boca de Deus. E Isaías cumpriu a sua missão nessa terra. Que Deus possa te dar força para você cumprir a tua missão. Que Deus possa te sustentar de pé. Que Deus possa mudar a tua história no dia de hoje. Entenda, a tua vida é como um vapor. Hoje nós estamos aqui. Amanhã nós não sabemos se estaremos. Então hoje, abre o teu coração. Deixa Deus fazer nele morada. Quero orar pela tua vida no nome do Senhor Jesus. Pai, toma essa pessoa nas tuas mãos, Deus. Toma essa vida que está vivendo dias depressivos, Pai. Toma essa pessoa que está enfrentando essa luta, Pai, que tem incomodado, que tem deixado ela amargurada, entristecida. Toma essa pessoa, Senhor, que perdeu seu pai, que perdeu a sua mãe, que perdeu filhos, perdeu irmãos, sobrinho. Toma essa pessoa nas tuas mãos, ajuda ela, Senhor, a vencer esse momento, Pai. Que ela possa entender que ainda existem outras pessoas que dependem dela, Pai, nessa terra. Existem filhos, Senhor, precisamos ser cuidados por essa pessoa, Pai. Existe uma mãe, Senhor, que precisa ser cuidado por essa pessoa que já está de idade, um pai que está de idade. Existe uma esposa, um esposo, Senhor, que depende dessa pessoa, Pai. Toma, Senhor, nas tuas santas mãos, muda o quadro, Senhor, transforma, Senhor, a vida dessa pessoa, Pai. Faz dela, Senhor, um instrumento vivo, poderoso, usado por Ti, Pai. Que ela possa se levantar, Senhor, nesse dia, sair desse buraco que ela se encontra, e que ela possa entender que existe um Deus Todo-Poderoso que pode mudar a história dela, Senhor, nesta hora, Pai.
Abre, Senhor, as comportas dos céus, ó Pai, e derrama, Senhor, da tua bênção sobre essa pessoa, derrama da tua unção, Senhor, sobre essa vida, uma unção de renovo, uma unção de conquista, uma unção transformadora, Senhor. Liberta essa pessoa nesse dia, Pai. Mostra para ela, Senhor, que ela é mais do que vencedora em Ti, Pai. Transforma, Senhor, muda a história, Pai. Joga por terra esse espírito de depressão. Joga por terra essa angústia, Senhor, que está incomodando. Joga por terra, Senhor, essa mágoa, Senhor, que está dentro dessa pessoa, Pai. Senhor, mostra para ela que Tu podes, Senhor, dar força para ela, Senhor, arrancar tudo isso, ser tirado tudo isso no dia de hoje dentro do coração dela, Pai. Transforma, Senhor, essa vida. Abençoa essa vida, Pai. Faça dela, Senhor, um instrumento vivo, poderoso, usado por Ti, Senhor, nessa terra. Mostra para ela, Senhor, que Tu a ama, Pai, com amor eterno, que o Teu amor é tão grande, Pai, por essa vida, que Tu deste o Teu Filho amado Jesus para morrer na cruz do Calvário, por amor a essa vida. Assim como Tu, Senhor, teve uma obra, Senhor, na vida de Isaías, que essa pessoa também, Pai, possa entender que o Senhor tem uma obra na vida dela, Pai, e que hoje Tu pode tirá-la, Senhor, desse buraco que ela se encontra. Basta ela querer, Senhor, basta ela ter força de vontade de dar um passo para Ti, em sua direção, Senhor, porque o Senhor vai dar 100 passos por ela, Pai, na direção dela. No nome de Jesus, Pai, que nós oramos e agradecemos, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Que você possa abrir o teu coração, que você possa se deixar ser conduzida pelo Espírito Santo de Deus, porque Ele nunca vai invadir a tua vida. Ele te convida a abrir o coração, e abrindo o coração, Ele vai fazer grandes coisas acontecer na tua vida. Jesus te ama. Grava isso hoje. Jesus te ama.